Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos à aula 5 do nosso curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviços, uma paisagem em 360 graus. Essa aula 5 a gente vai ver o edifício de tecnologias barra ecossistema SOA. Essa que vai ser uma aula muito bacana, vai ser uma aula extensa. Os vídeos eles vão ser cortados em várias partes. Vai ser uma aula em várias partes, porque é uma aula que a gente tem muito para falar sobre cada um desses assuntos, ok? Acredito que é uma aula que vocês vão gostar muito, porque vamos dizer assim que é nessa aula 5 que esse nosso curso de fundamentos de SOA ele começa a ganhar mais profundidade mesmo. Agora que a gente vai começar a falar mais das tecnologias, dos frameworks, da sopa de letrinha de SOA, vamos começar a falar de infraestrutura. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então, pessoal. Então, na base desse nosso edifício de tecnologias SOA, nós temos a virtualização. Virtualização de storage, de rede e de computação. Armazenamento, rede e computação. Ok? Juntamente com a infraestrutura orientada a serviços. Por que, que isso está na base? Porque vocês lembram que eu sempre venho falando em todas as aulas que o SOA não tem SOA sem infraestrutura que suporte ele, certo? Então, até um tempo atrás, vamos dizer assim, até 2005, 2003, por aí, 3, 4, 5, os data centers eles eram montados de uma maneira muito fraturada, como a Cisco chamou isso. Né? Fraturada por quê? Porque cada sistema que você ia entregar, você trabalhava esses três aspectos de armazenamento, rede e computação, recursos computacionais, recursos de rede, recursos de armazenamento, você trabalhava para cada sistema. Para cada sistema. E isso tinha um problema sério, um custo muito alto, certo? Custo muito alto, você tinha problema de manutenção, era difícil de você escalar, escalabilidade, né? Escalabilidade disso era ruim, certo? Então, uh, através da virtualização, foi a ferramenta que suportou o surgimento da SOI, da Service Oriented Infrastructure, que é uma visão que foi a precursora do cloud computing. Na evolução da infraestrutura orientada a serviços, veio a cloud computing. Quando surgiu o conceito de infraestrutura orientada a serviços, ele veio em suporte ao SOA. Em suporte ao SOA. Ou seja, como que você, quem propôs esse conceito, o que, que eles colocavam? Como que você vai prover software como um serviço, sob a forma de serviços, se você, na parte de infraestrutura que suporta esse software, você não consegue escalar isso de uma maneira adequada. Você não consegue provisionar isso dinamicamente. Você não consegue trabalhar essa questão de infraestrutura numa velocidade que atenda o crescimento que o reuso dos serviços vai trazer com ele. Ok? Então, nessa época, 2005, 2006, surgiu esse conceito. E logo depois veio o Cloud Computing, que ele se assenta sobre a infraestrutura orientada a serviços, ele é a base da computação em nuvem, de vários conceitos da computação em nuvem, e infraestrutura orientada a serviços, ele está fortemente ligado à virtualização de armazenamento, de rede e de computação,
porque sem essa virtualização você não teria isso aqui. Você não teria como fazer os recursos compartilhados, o compartilhamento de recursos que o SOI prega, né, a clusterização massiva que o SOI prega, né, para romper com aquele modelo de data center fraturado que existia no passado. Ok? Um outro elemento super importante aqui do nosso edifício de tecnologia SOA, que a gente vai falar, esse slide aqui, gente, ele é como se fosse um índice dessa aula 5, tá? Eu estou colocando aqui nesse edifício aqui todos esses elementos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um deles no decorrer dessa aula, ok? Então nós temos o ESB, que é o Enterprise Service Bus, que é um barramento corporativo de dados, né? O barramento corporativo de serviços, certo? Por onde passam todas as mensagens de serviços dentro da sua empresa e é o cara que conecta todas as plataformas que fazem parte do sistema e é o cara que traz também uma federação, né? Ele também ajuda nessa questão da federação, de manter o ambiente federado. Todos os serviços passam por esse barramento, ele estabelece um runtime único para todos os serviços que executam em todas as plataformas, fazendo com que essas plataformas se integrem de uma maneira mais fácil, provendo conectores para diversos tipos de integração, diversos transportes de integração, facilitando a integração entre as plataformas, ok? É uma peça muito importante e em alta. Cada vez mais está se utilizando Enterprise Service Bus, ferramentas de ESB, né? É uma forte tendência na intensificação do uso de ESB hoje em dia, ok? Um Service Registry, né, que é um serviço de registro de serviços, perdão, que é também uma ferramenta do SOA, ou seja, você tem que ter um local, né, um repositório, onde você coloca os contratos de serviço, de forma que você consiga recuperar, perdão, e fazer uma pesquisa, saber quais os serviços que existem, que estão disponíveis dentro do teu barramento corporativo de dados, ok? Para que você possa fazer o reuso desses serviços, certo? E aí você tem as operações, que são as capacidades dos serviços, né? Um serviço, ele é um conjunto de operações, certo? Um serviço, ele é um conjunto de operações. Na verdade, o que é executado é a operação. Né? O serviço, ele é mais um agrupador. Um agrupador e também unidade de deploy. Ok? Numa arquitetura distribuída, baseada em Java, por exemplo, onde você faz deploy de WAR ou de EAR, né? Numa arquitetura EJB, por exemplo, o serviço ele é a unidade de deploy. Né? Agora, se você estiver fazendo um SOA em mainframe, que você executa programas, por exemplo, a unidade de deploy vai ser o próprio programa, o próprio módulo, né? O serviço, aí sim, né, esse tipo de abordagem, né, que utiliza tecnologias de mainframe, por exemplo, não se baseia em padrões de XML, em web services e tal. Nesse tipo de abordagem, aí sim que o serviço não tem essa conotação de unidade de deploy, né? de ser ele o pacote de software. Né? Agora, quando a gente fala de plataforma distribuída, de plataforma x86, né? Quando a gente fala de servidor de aplicação, etc. e tal, então o serviço ele é geralmente a unidade de deploy quando a gente fala em SOA. Ok? Nós temos composições de serviço, gerenciamento de regras de negócio. Perdão, essa tosse está meio chata, né? Bom, uma gripezinha aí, mas tudo bem.
Vamos seguindo a aula aqui, gente. Ó. Composições de serviço, isso aqui é um dos grandes objetivos do SOA, tá? Você conseguir fazer composições de serviço, você cria serviços, né, com conjuntos de operações para que você possa compô-los em novos serviços. Né? Mais adiante a gente vai ver como é que isso funciona. Na verdade, o que você compõe na prática são as operações aqui. Né? Mas a gente cria um novo serviço composto por que executa, né, operações de outros serviços que já existem. Temos o gerenciamento de regras de negócio. Ok? Isso aqui, além de ser também um padrão de projeto de SOA, de serviços de regra de negócio, também quando a gente fala de BPM, isso aqui entra forte, né? O gerenciamento das regras de negócio. Quando a gente fala de BPM, essa parte aqui ela é bem interessante, porque isso, e eu pessoalmente sou um grande defensor desse gerenciamento de regras de negócio. Eu acredito que isso aqui é uma grande ferramenta que você pode dar para a sua área de negócio, não depender tanto da área de TI. Além de tudo que o SOA traz de bom, já na sua, vamos dizer assim, essência, na sua acepção mais comum, né, de reuso, de componentização, de reduzir o tamanho das coisas, etc. E tal. O gerenciamento de regras de negócio ele tem uma particularidade que a gente vai falar muito depois, quando a gente abordar esse assunto nas próximas partes dessa aula, na parte dedicada ao gerenciamento de regras de negócio, que ele pode trazer para a sua área negocial a capacidade de mudar as regras, de mudar parâmetros das regras de negócio que são executadas pelos serviços, pelas operações, pelos processos de negócio, sem precisar pedir mudança para a área de TI, sabe? Modificação de programas e tal. Então, isso é uma coisa que é um baita de um avanço. É até algo que é muito... como é que eu posso dizer assim? É muito subutilizado, ok? É porque o pessoal está evoluindo muito nisso aqui hoje, ó, nessa parte de infraestrutura, sabe? Tem uma evolução muito, muito forte nessa parte aqui hoje em dia, né? E aqui também tem uma evolução muito forte, né? Então acho que a turma não chegou aqui ainda nesse ponto. Quando isso aqui tiver tudo maduro, o pessoal vai começar a prestar atenção. Faz parte de uma evolução natural. Aliás, tudo aqui faz parte de uma evolução natural, gente. Está tudo conectado. Coreografia de serviços e orquestração de serviços, a gente vai falar sobre isso. Orquestração, como se fosse uma orquestra, você tem um maestro coordenando toda aquela orquestra, pessoas tocando vários instrumentos, né? Mas o maestro está lá dando o andamento, dando o ritmo, lá tudo bonitinho. Coreografia de serviços, a sincronicidade, certo? Não tem um cara coordenando. Através de eventos que acontecem aqui dentro do seu Enterprise Service Bus, esses eventos são percebidos pelas tarefas de serviço que devem ser executadas, pelas tarefas de processo que devem ser executadas, e eles são automaticamente, essas tarefas são executadas pela percepção dos eventos, ou seja, uma coreografia. Cada um bailarino que está dançando ali faz a sua parte, não precisa ter um maestro coordenando uma unidade central. Tem muito a ver com arquitetura orientada a eventos também, que se falava muito tempo atrás, Event Driven Architecture, né, que se utiliza do ESB para trafegando eventos, ok? Aí vamos falar também sobre BAN, que é monitoramento de atividades de negócio, também muito focado em cima desse cara aqui do ESB. Tudo que está passando no seu barramento corporativo de dados, em termos de mensagens das operações sendo executadas, dos processos sendo executados, ele pode ser monitorado e manter painéis de gestão, de monitoração de negócio em tempo real. Isso aqui é um puta de um avanço em termos de você, em vez de você esperar o outro dia, o D mais um, né, o processamento batch,
né? Os sistemas estão rodando as transações e aí você vai gravando nos bancos de dados. Depois, no final do dia ou de madrugada, você executa aquele processamento em batch e faz aquela troca de arquivos. Você substitui isso por isso aqui, ó, por um Enterprise Service Bus que tem gente pendurada escutando as mensagens que estão trafegando nele e passando para ferramentas de ban que estão colocando isso aqui em tempo real. Em tempo real, para o pessoal do negócio poder estar vendo tudo que você está vendendo, tudo que você está transacionando de negócio com a vantagem de 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, 2 segundos. A Tíbico, que é um dos grandes players dessa coisa toda aqui, principalmente desse cara aqui, a Tíbico, o slogan dela é 2 Seconds Advantage, né? É a vantagem de 2 segundos. Né? E aí, junto nessa esteira, já vem o CEP, o processamento complexo de eventos, que é o que? Você está trafegando mensagens dentro do seu barramento de várias transações que estão acontecendo na combinação de tempo, quantidade e eventos. Por exemplo, venda, pedido, cancelamento, você combina esses eventos em janelas de tempo e quantidade e você pode utilizar, fazer inferências. Ok? Você faz inferências, chegando a conclusões de que, olha, a combinação de uma venda, mais um cancelamento, mais um pedido numa janela de 10 minutos quer dizer isso para o negócio. Muito utilizado para prevenção à fraude e tal, ok? Business Process Management System é automação de processos. Aqui, usando o BPEL, pode usar outra coisa, tá? Mas aqui é o mais famoso, né? Que os grandes players vendem aí, tudo baseado em BPEL, né? Ou seja, você faz lá no teu negócio o mapeamento do teu processo de negócio, né? A área de negócio da sua empresa faz lá o mapeamento do seu processo, né? Das atividades dele, lá bonitinho, certo? Opa. Faz o mapeamento desse processo de negócio aqui, né? Com todas as caixinhas e tal, utilizando muitas vezes o BPMN, Business Process Modeling Notation, né? Faz o mapeamento do processo as is, como ele é, e transporta isso para o processo to be, como ele vai ser, certo? E aí depois vem o pessoal da TI e pega essa coisa toda aqui e cria uma automação para esse processo de negócio, e isso gera a criação de novos serviços, né, de novas operações, ou seja, tudo vem do mapeamento do negócio, né? Essa abordagem que as coisas vêm do negócio para em direção à TI, chamada também de abordagem top-down, a gente vai conversar disso depois na sequência, ok? Então, gente, isso tudo, né? Tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui, para você conduzir isso aqui, você precisa desses elementos aqui, de armazenamento, de rede, de computação. Então, essa computação orientada a serviços, ou seja, um modelo de computação que ele é feito para atender o quê? Para atender a orientação a serviços, ok? Para que você consiga implementar dentro da sua empresa a orientação a serviços, você tem uma computação orientada a serviços. É um conjunto de software e hardware organizado e montado e estruturado para que você consiga conduzir dentro da sua empresa a orientação a serviços, ok? Aqui a gente tem então a direção disso. Aqui em cima nós temos negócio, né? Mas aqui nessa linha mais no alto o negócio e mais aqui embaixo vem em direção à TI, né? Ok? E tudo isso sendo governado
sendo administrado, sendo gerenciado através de um conjunto de políticas, de regras, um conjunto de práticas, ok? De governança em SOA. Né? Então, gente, esse slide aqui ele é bacana porque aqui temos muito da nossa visão de 360 graus de SOA. Porque aqui, gente, tem, bem dizer, tudo. Porque aqui a gente está olhando desde daqui de baixo, da infraestrutura, do data center, certo? A gente está olhando desde o data center, né, de storage, de armazenamento, de rede de computação, e aí a gente vai subindo, né, nessa evolução aqui, ó, cloud computing com a seu conceito de elasticidade, né, de pagar pelo uso. Tem coisa mais orientada a serviço do que pagar pelo uso, gente? Cloud Computing é completamente orientado a serviço, certo? Então, assim, a orientação a serviço é um paradigma que está tomando conta de tudo, desde o negócio, da forma como você planeja o seu negócio, até a sua TI. Né? A TI, então, ela está indo para um paradigma de TI orientado a serviço, certo? E tudo isso aqui é o ecossistema SOA. Aqui a gente tem a nossa visão 360 graus. E tudo que a gente vai ver dessa aula 5 e de todo o restante do nosso curso tem muito a ver com toda essa parte aqui de orientação a serviços, de governança, de top-down, ou seja, a coisa vem do negócio e vai em direção à TI, ou de bottom-up, ela sai daqui de uma coisa que já existe, ou de um projeto específico que está sendo conduzido no momento e vai em direção a ser inventariado, ok? Então, é essa a nossa visão para essa aula aqui, o início dessa nossa aula número 5, a primeira parte dela. E vamos seguindo aí com as próximas partes. Agora a gente vai começar discutindo virtualização. E logo depois vamos para nessa sequência que eu apresentei para vocês. Legal? Valeu, galera. Até mais.